A gente tem um sistema carcerário superlotado, certo? E aí eu estava conversando com duas fontes, né, as professoras Marília Bardó e Manuela Mosler, que são da Universidade Federal de Santa Catarina. Elas estavam me contando o seguinte, que o Superior Tribunal de Justiça tem negado habeas corpus para mulheres gestantes e mães de crianças até 12 anos, mais agora na pandemia do que antes da pandemia. Ou seja, a Resolução 62 do Conselho Nacional de Justiça, que determina que pessoas, as mães, por exemplo, ou pessoas que são grupo de risco e que não cometeram crimes violentos ou com grave ameaça, vão para a prisão domiciliar, para proteger justamente as pessoas presas. Mas os tribunais de justiça e os tribunais superiores também não estão soltando as pessoas. Então, assim, é uma necessidade permanente de se discutir todo esse processo, né, que envolve o sistema penitenciário, principalmente, porque colocar as pessoas presas primeiro, não está diminuindo os problemas que a gente tem. Segundo, as pessoas ficam lá e são esquecidas lá. 40% dos presos no Brasil são provisórios. Isso é muito grave, né? Então precisa ter realmente essa revisão de forma muito firme. E as mulheres, agora as mulheres gestantes e mães de meninos, de crianças até 12 anos, não estão conseguindo ter os seus habeas corpus aprovados pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, o que nós estamos fazendo aqui? É complicado, né? Precisa se rever também. Vou pegar o gancho, então, você falou do Superior Tribunal de Justiça, de decisões, e a gente teve essa outra decisão, né, da determinação de soltura dos presos que poderiam ser liberados com o pagamento de fiança. Queria que você, por favor, explicasse melhor do que se trata, né, e qual a sua avaliação dessa medida do STJ? Então, essa medida ela é importantíssima, mas porque assim, ela obriga, com essa medida do STJ, ela obriga a fazer uma coisa que deveria ser feita, né? Que em caso de pandemia, soltasse as pessoas que estão em prisão provisória e não têm dinheiro para pagar fiança, porque as pessoas que têm dinheiro para pagar fiança, pagaram a fiança e estão em liberdade, entende? É um sistema muito injusto com essas pessoas. Então isso é benéfico, que bom que nessa discussão toda veio essa decisão mais forte, mas é algo que já deveria estar acontecendo conforme a resolução 62, que bom que agora virou uma obrigação, é mais do que a resolução, né? É uma obrigação. Recomendação 62, desculpa, gente, falei resolução o tempo inteiro, é recomendação. Carla, posso falar sobre isso? Com certeza. Eu acho que é uma decisão que vem no momento errado, porque se é que existia uma necessidade de soltar preso em massa em algum momento por causa da pandemia, acho que agora a necessidade é cada vez menor. A maioria dos estados está flexibilizando as atividades, porque a taxa de contágio está caindo. Então, por que soltar presos agora? Eu não vejo sentido. Concordo com a Carol que se existia o direito para quem podia pagar de fiança, também deveria existir para quem não podia. Mas essa questão de soltar presos em massa na pandemia é muito controversa. Houve casos de estupradores que foram soltos por causa da pandemia e voltaram a cometer crimes. Né, Aonde, Diogo? Em Minas Gerais, eu vou te dar um exemplo. Vou dar só um exemplo, tá? Tá. Porque, obviamente, a gente tem que levar em consideração que nem todas essas ocorrências chegam ao conhecimento da imprensa. Eu sei que teve um caso no Rio Grande do Sul, mas eu vou te contar um caso de Minas Gerais, em Poços de Caldas, em abril, um criminoso que estava preso por 5 estupros foi solto foi solto por causa da pandemia, tá? E aproveitou a liberdade para estuprar e matar Jennifer Hugo Modesto, de 18 anos de idade. O estuprador confessou o crime. Tá, esse é um dos episódios que a gente conhece. Tudo bem, mas isso vai totalmente contra a recomendação 62, que diz que as pessoas não podem ser soltas, aquelas que cometeram crime violento ou com grave ameaça. Estupro é um crime violento e com grave ameaça. Então, a recomendação pode não ser essa, o Tribunal de Justiça que é o culpado, não é o sistema. Essa ideia de libertar as pessoas que não cometeram crime violento, Diogo. Então, é um sistema que é incompatível com a vida. Bom, só estou registrando o fato que, na prática, com a confusão que é o nosso poder judiciário, no meio das pessoas que foram soltas, e foram milhares de presos, havia muitos presos que tinham esse perfil, e que voltaram a cometer crimes. Isso a gente está falando de pessoas que se sabe, e que houve a confissão de uma reincidência. Enfim, é uma medida
controversa. De qualquer forma, neste momento, já não vejo mais sentido, porque a fase mais aguda da pandemia já não está acontecendo. Mas nesse caso do STJ, de equilibrar quem pode pagar fiança e quem não pode, aí é uma situação diferente, né? Sim, aí, enfim, é outra questão. Tudo bem, mas você citou um caso isolado que não dá para você dizer que todos os presos que foram libertados agora, eles podem ou cometeram crimes. A gente precisa ter eu não falei isso. Eu não falei isso. Tudo bem, mas você está usando um caso isolado para dizer que a legislação não está correta. Não é verdade. A situação que você está falando que agora diminuiu no Brasil, você sabe se diminuiu nos presídios? A gente não sabe. Por quê? Porque não tem testagem. As pessoas continuam abandonadas. Acho que do ponto de vista da Jennifer Hugo Modesto, de 18 anos, que foi estuprada e morta, foi uma decisão péssima. Ainda que você chame isso de caso isolado. Como eu disse, é um caso que se conhece. Então, o fato então é melhor a gente manter todos esses presos provisórios e todas essas pessoas que têm o direito de responder em liberdade presos, porque aconteceu um caso e que fugiu desse controle, porque tem gente que realmente comete crime. Eu estou dizendo que foi uma medida que, se no mínimo, foi mal aplicada. Gente, o legal desse Baixo Clero é isso, são pessoas super preparadas e que nem sempre têm o mesmo ponto de vista, e que há divergências aqui, isso é muito interessante acompanhar esses pontos de vista diferentes, né? O Diogo falando sobre essas falhas que ele enxerga no sistema de desencarceramento durante a pandemia, e a Carol expondo esse outro lado de que, e aí, né, qual seria a outra medida e se esses casos, eles representam a maioria. Assim, acompanhar as discussões de gente preparada como vocês é muito legal, e eu quero aproveitar para vender ainda o nosso peixe aqui do Baixo Clero, porque o Diogo, ele vai participar ao longo da eleição de sabatinas, aliás, né, no momento pré-eleição, de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo, né, Diogo? Isso, a partir de segunda-feira, dia 19, todos os dias, às 10 horas, no UOL, eu e a repórter Camila Matoso, da Folha de São Paulo, vamos fazer a sabatina dos candidatos de São Paulo. Carol tá muito brava agora. O Diogo... Eu só queria dizer uma coisa. Diga, Carol, diga lá. Que é muito importante dizer que a recomendação 62, ela não foi observada como deveria ter sido observada, que as pessoas que ganharam regime domiciliar, em sua maioria, não esses casos isolados, que são fatos que não deveriam ter acontecido, né? Essa pessoa não deveria estar solta, foi um erro de algum lugar. Eu só queria dizer que as pessoas que foram soltas, essas milhares que você falou, Diogo, são as mesmas milhares que elas são soltas todo mês, porque elas têm direito a isso, né? Então, acho que é muito perigoso a gente tentar falar em cima de um caso que envolve tanta emoção, né? Como um estupro e morte, né?